palavra do Senhor nessa noite. Amém? E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Você crê nessa noite? O Senhor não vai falar, vai continuar falando ao meu coração nessa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão alegres por estar na presença do nosso Rei Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar os irmãos a ficar sobre os seus pés, abrir a palavra de Deus em João, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume? Porque por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Aleluia, Jesus. Pai, obrigado pela tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua voz. Pai, que o Senhor possa estar conosco todos os dias da nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos toda a nossa adoração. Pai, todo o nosso louvor, cada canção cantada aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós levantamos esse altar. Não para nós mesmos, mas para o Senhor. Que o Senhor possa fazer presente no nosso meio. Que o Senhor possa continuar velando pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, faz como lhe apraz. Pai, o Senhor conhece a tua noiva. O Senhor conhece a tua igreja. O Senhor sabe da necessidade do teu povo. O Senhor sabe de cada clamor aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Espírito Santo de Deus, sentado à mesa para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nenhuma das tuas palavras venham ficar vazia em nossos corações. Espírito Santo de Deus, faz como lhe apraz. Pai, essa é uma noite de cura. Esta é uma noite de salvação. Esta é uma noite de redenção. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Como nós acabamos de ler, a gente vai ver um Deus, a gente vai ver um Senhor que não
não nos pede nada. Não nos pede nada em troca. A palavra do Senhor vai nos dizer que em João vai relatar para nós que ele está sentado à mesa. E ali naquele ambiente, Maria, ela vai pegar o seu nardo, aquilo de mais precioso, aquilo de mais valioso, aquele óleo de alabastro. A Bíblia vai nos relatar que é o mesmo óleo que muitas das vezes usa para poder embalsamar o corpo de uma pessoa que já morreu. É um óleo que conserva. A gente vê uma mulher entrando num ambiente e não olhando para o que vão falar, para o que vão dizer da adoração, da entrega. Ela simplesmente se lança aos pés de Cristo porque ela sabe de onde vem o seu socorro. Aleluia. Muitas das vezes nós esquecemos quem é o nosso Deus, o que Ele faz por nós, quantas grandezas Ele tem provido para a nossa casa, tem provido para as nossas famílias. Muitas das vezes nós esquecemos de entregar para Ele uma verdadeira adoração. A verdadeira adoração, irmão, é uma adoração que te custe algo. Porque se esta adoração não te custar algo, ela não é adoração. Ela é simplesmente palavras lançadas ao vento. A palavra do Senhor vai nos relatar e vai nos ensinar que é impossível agradar a Deus sem fé. O ato daquela mulher estava dizendo para Jesus que ela cria em quem Ele era. Aleluia. Que Ele era o Messias, o Salvador. Glória. Que Ele era aquele que veio para poder tirar o pecado do mundo. Ei, o teu Deus vale muito mais de tudo aquilo que você tem, Glória. de tudo aquilo que você possui. E como noiva, muitas das vezes nós não aguardamos por Ele ansiosamente. Em Cânticos 5:3, se não me foge da memória, vai nos dizer algo tão lindo da parte de um noivo, que ele vai ao encontro de uma noiva, ele bate na porta, a noiva está deitada, já repousando. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela ouve a voz do noivo, o coração dela se desfalece, porque há a presença do noivo chegando naquele lugar. Ela poderia sim, prontamente, quando o noivo bate a porta, ter levantado, ter abrido a porta. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que ela, primeiro, ela começa a questionar, porque ela já estava deitada. Ela já tinha lavado os seus pés, e ela não queria sujar os pés novamente. Só que quando ela entende que a presença do noivo é muito mais importante do que qualquer outras coisas ou qualquer outros prazeres, a Bíblia vai nos dizer que ela logo se levanta. Só que quando ela chega até a porta, vai nos dizer a Bíblia, a palavra do Senhor, que há um cheiro naquele lugar. Há um cheiro da presença de Deus naquele lugar. Há um cheiro daquele óleo naquele lugar, daquela mirra naquele lugar. Ei! Glória a Deus. Será que nós conhecemos o cheiro do noivo? Será que nós conhecemos a voz do noivo? Será que nós conhecemos o toque do noivo? A Bíblia vai nos dizer que quando aquela mulher se levanta e vai até a porta, o noivo já não está mais lá. Ei, hoje nós temos o privilégio de aguardarmos pela volta do noivo. Hoje nós temos a graça e a misericórdia de aguardarmos pela volta do noivo. Aleluia. Mas será que quando o nosso noivo bater na porta, será que quando o nosso noivo estiver à nossa presença, será que nós vamos nos deleitar e
e deitados? Será que nós vamos dizer para o noivo: não vou me levantar não, porque eu vou sujar os meus pés? Ele é o seu tudo. Ele tem que ser o seu tudo. Se as suas palavras não condiz com as obras da criação de quem Ele é, se você diz ter fé, mas não tem obra, a Bíblia vai nos dizer que é vão. Porque a fé, ela consiste em ter obras. Ela consiste em nós mostrarmos obras. A Bíblia vai nos dizer que fé sem obra é morta. É só palavras, é só falácias. Aonde está o coração da noiva? Aonde está a expectativa da noiva? O pastor nos disse algo domingo que me chamou muita atenção. Quando ele disse: será que nós temos vindo ao culto só para assistir os louvores cantados? Ou será que nós temos saído da nossa casa com uma santa expectativa pela presença de Cristo Jesus? Porque o mesmo que te dá de comer hoje é o mesmo que te dá de comer amanhã. E é o mesmo que vai continuar te mantendo firme e constante de pé. É o mesmo. Quem é Ele? É o Messias. É aquele que te deu a vida. É aquele que pagou um alto preço por ti, pela tua casa, pela tua família. É Ele. É por Ele. São todas as coisas. Muitas das vezes nós, e agora eu vou falar de mim mesma, muitas das vezes nós esquecemos o quão poderoso é o nosso Deus, o quão poderoso e constante é o nosso Deus. Eu estava para poder fazer uma cirurgia e ela foi antecipada. Só que quando antecipou, o medo que eu não estava sentindo, eu comecei a sentir. Aí eu comecei a dizer para Deus em oração. Eu falei: Senhor, eu não sei quem vai estar ali naquela sala de cirurgia para poder me operar, mas eu sei que o Senhor está lá. Eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. E prova, Ele não precisava de me provar nada. Se Ele estaria lá. Só que Ele é um Pai que nos ama e zela. Ele é um noivo que espera pela sua noiva. Assim, quando eu entrei dentro daquele bloco cirúrgico, o que me chamou a atenção naquele ambiente é que todas as médicas que entravam ali dentro daquele bloco me diziam as mesmas palavras: Kelly, você está nervosa? E eu falava: tô um pouco. E elas diziam para mim: pode ficar calma, vai dar tudo certo. E mesmo assim ali, sem saber o que fazer, como seria, alguns minutinhos depois, eu escuto um louvor bem lá no fundo. E aí eu pergunto para uma das médicas que está ali conversando sobre louvores e palavras. Aí eu já tive a certeza e a convicção que Deus estava me mostrando que Ele estava ali. Aí eu fui e perguntei para ela, porque era um louvor bem distante. Falei: é aqui no bloco esse louvor ou é num bloco próximo? Ela disse: não, é aqui. Se você quiser a gente tira. Eu falei: não, pode deixar. Aí eu lembro de ouvir só um pedacinho do louvor. E logo a médica vinha e já dá anestesia geral. Deus provê o fogo.
e eu o sacrifício. Ali Deus estava me mostrando que Ele estava ali. Quando eu acordei, eu fiquei tão maravilhada que eu disse ao meu esposo, eu falei, Deus de certa forma quis mostrar para mim que Ele estava ali através de uma canção. Ele poderia não ter colocado um louvor algum ali para poder tocar aquela médica, poderia. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O seu Deus, Ele é além de toda a medicina. O teu Deus, Ele é além de toda sabedoria humana. O teu Deus, Ele é um Deus além de toda circunstância. Ainda que o medo venha para poder tentar paralisar a nossa fé, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Salvador. Glória a Deus. E ninguém pode tomar as experiências que você tem em Deus e com Ele. Porque são experiências únicas que nós só vamos viver quando nós buscarmos realmente quem é o nosso noivo. Se nós esperarmos ansiosamente para poder ver o nosso noivo, se nós adentrarmos dentro da igreja com o coração contrito e quebrantado, querendo e anseiando por ouvir a voz do noivo, não é ouvir a voz da Kelly não, porque a Kelly é pecadora, mas é ouvir a voz de Cristo Jesus, é ouvir a voz do Deus, é ouvir a voz do seu Deus. Ele é o único que pode mudar a tua história. Aquela mulher naquele dia, ela poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Ela poderia ter escolhido estar em qualquer outro lugar, mas ela escolhe estar aos pés de Jesus. Ela escolhe descer aos pés de Jesus. Ela escolhe colocar sobre Ele o seu nardo. Ela escolhe colocar sobre Ele a sua adoração. Ela escolhe colocar sobre Ele todo o seu sacrifício. Ei, há um Deus que não te deixa só. Há um Deus que não deixa de escutar as suas orações. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós clamamos por Ele, Ele se inclina, Ele se reinclina para ouvir a nossa oração. Ele se inclina para ouvir a sua voz, a sua petição. Ei, esse Deus não mudou. Mariana, esse Deus continua sendo o mesmo. Assim como Ele fez na vida de Lázaro, assim como Ele fez na vida de Maria, assim como Ele fez na vida de Marta, assim como Ele fez na vida de tantos outros homens e mulheres de Deus. Ele também é poderoso para poder fazer na sua. Aleluia. Ele também é poderoso para poder fazer na sua vida. Só que aonde nós temos colocado a nossa esperança? Porque se a nossa esperança estiver em Cristo Jesus, pode passar, irmãos, céus e terras, mas a palavra do Senhor vai permanecer a mesma. A palavra do Senhor vai permanecer a mesma. Não quer dizer que nós vamos viver a vida inteira sem passar por tribulação, não. Não é porque nós derramamos sobre os pés do Senhor, não é porque, irmã, nós clamamos pela misericórdia dEle, que nós não vamos passar pelo dia mal, vamos. Porque a palavra do Senhor nos diz que mesmo no dia mal, Ele está conosco. A palavra do Senhor vai nos dizer que no mundo teremos aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia. É
Patrícia, tem de bom ânimo, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Tem de bom ânimo. Ainda que aqui na terra nós vamos passar por sofrimento, porque eu não vim pregar para vocês aqui hoje só vitória, não. Porque não é só vitória a vida com Deus. Não é. Só que em todas as estações da nossa vida, se é primavera, se é inverno, Ele está conosco. Ele está conosco, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados do noivo. O noivo está ansiosamente aguardando por nós. O noivo está esperando pela igreja dele. Não é por tantos anos de ministério, mas é ter todos os dias da nossa vida uma santa insatisfação pela presença de quem é Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Porque o mesmo que fez hoje é o mesmo que faz amanhã. É uma santa insatisfação pela presença de Cristo. Eu quero Cristo hoje, mas eu também quero Cristo amanhã. Eu quero Cristo amanhã, mas eu também quero Cristo depois de amanhã. É uma santa insatisfação da glória de Deus. Aleluia, Deus. Ainda que o dia mal venha, Ele é um Deus que não te desampara. Glória a Deus. Ainda que muitas das vezes a noiva se esquece do cordeiro, ainda que muitas das vezes a noiva se esquece das promessas dele, há uma promessa sobre a igreja do Senhor. E a promessa dele é que ele vem buscar a sua noiva. É que ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi preparar um lugar para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Isso tem que alegrar o nosso coração. Isso tem que queimar nas nossas aveias. Isso tem que queimar nos nossos ossos, assim como Jeremias declarou. Ei, por mais que muitas vezes você diz, eu não prego mais, eu não ministro mais, eu não canto mais, eu não visito mais, ei, algo em você tem que queimar pela presença de Deus. Ele tem que ser o centro da tua vida. Ele tem que ser a esperança que te aguarda. Ele tem que ser o seu tudo todos os dias. Ele tem que ser incessantemente pedido e clamado por ti. Porque Ele é poderoso. Ei, Aleluia, Jesus. é clamar, Glória a Deus. é buscar. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que busca, encontra, acha. Aleluia. Aquele que pede, recebe. Ei, é difícil esperar muitas das vezes, sim. É difícil descansar muitas das vezes, sim. É difícil porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor venha e faça na nossa hora. Esses dias mesmo eu disse para Deus, eu falei, Senhor, é dor da fibromialgia. Era uma dor pélvica que eu estava sentindo. Terrível, que eu precisei passar pela cirurgia. Eu falei, Senhor, não estou aguentando de tanta dor. Irmãos, era dar um passo e gemer de dor. Era muitas das vezes subir no altar mesmo sentindo dor. Mas eu dizia para mim mesmo, ei, eu não vou parar mesmo com dor no meu corpo. Porque Cristo se entregou por amor a mim. Então eu não vou me calar. Eu não vou parar, eu não vou parar de caminhar. Eu não vou parar de proclamar que Ele continua curando. Porque muitas das vezes profetizar cura é nós estarmos precisando de cura. Mas tem que profetizar.
Deus curar. E Ele cura. Isso. Ele cura. Será que nós temos aguardado a volta do nosso noivo? Será que quando Ele bater na porta, nós vamos levantar correndo para poder abrir a porta? Ou será que primeiro nós vamos colocar diante de Deus vários questionamentos? Ou vamos levantar para poder ouvir o que o noivo tem para poder revelar à sua igreja? Ei, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele continua sendo o seu Salvador. Ele continua sendo o seu remidor. Ele continua sendo aquele que, quando ninguém te vê, quando ninguém sabe o que você está passando, Ele continua sendo seu amigo. Ele continua sendo o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele continua sendo aquele que vai ao seu encontro mesmo quando você não tem forças mais para clamar a Ele. Ele não deixa a noiva dele só. Aleluia. Ele não deixa. Eu não sei qual que tem que ser a sua entrega nesta noite. Eu não sei qual que tem que ser o que você vai colocar no altar. Mas quando o Senhor nos pede algo, Aleluia, Jesus. a fé não é mostrada para Deus com questionamentos. A fé, ela é mostrada para Deus quando Ele nos pede, nós entregamos sem perguntar. Quando que vai acontecer? Quando que vai ser dado isso? Quando que vai se cumprir? Abraão, quando o Senhor pede ele a Isaac, ele não questiona. Ele prontamente vai ao lugar onde o Senhor disse para ele que mostraria. Só que o cordeiro já estava preparado. O cordeiro já estava aguardando por Isaac e por Abraão. Eu acho que nós não temos entendimento quando a palavra do Senhor nos diz que já estava preparado. Gabi, que tamanha fé de Abraão é chegar no ambiente onde o Senhor disse que o mostraria, e ele pegar o seu filho, preparar ele e colocar em cima do holocausto, sem perguntar para Deus assim: o Senhor me dará outro? Ou perguntar para Deus: como será isso? Quando nós paramos para poder ler a palavra do Senhor, nem tudo Deus vai nos explicar. Só que Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que não fica te devendo nada. Ele é um Deus que não te deixa só, que não te desampara. Mas Ele é um Deus que não te deve nada. Coloque sobre os teus pés. Eu não sei a maneira que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei como tem sido nada sobre ti. Mas aquele que precisa saber, aleluia, a presença do Espírito Santo de Deus já está aqui.
Glória a Deus. Então não fica apático à presença do Espírito Santo de Deus. Glória, glória. Não fica apático olhando a entrega do outro, a adoração do outro. Não fica olhando o sacrifício do outro. Não fica medindo a palavra nem a pregação do outro. Mas entra no ambiente de glória de Deus e entrega a sua verdadeira adoração diante do altar de quem Ele é. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Oh, Espírito Santo. Porque Ele é poderoso. Eu não vim aqui pregar para vocês historinhas de conto de fada, não. Eu vim pregar de um Deus que tem suprido a necessidade da minha casa. Eu vim pregar de um Deus que tem suprido a necessidade da minha família. Eu vim pregar de um Deus que quando nós adentramos no Santo dos Santos, quando nós adentramos naquele lugar de intimidade, onde ninguém te vê, mas Deus te vê. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Oh, a sua adoração, o seu sacrifício, a sua entrega pode te custar 1 ano, 2 anos de trabalho, 5 anos de trabalho, 10 anos, 30 anos de ministério. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se haver palavra, e só palavra, Gabi, oh, Espírito Santo. Aleluia. mas se for as suas palavras, se for as minhas palavras, não adianta nada. Agora, se houver a palavra do Espírito Santo de Deus, e se o Espírito Santo de Deus estiver no ambiente, ele muda tudo. Você não sai daqui da mesma forma que você entrou, não. A sua história é mudada. Há um start na sua vida sendo mudada. Aleluia. Nunca foi sobre quem canta mais, quem prega mais, mas sempre foi sobre Ele. Sempre será sobre Ele. Aleluia. Se Ele for o seu tudo, se Ele for o seu centro, se Ele for o seu culto, como o pastor Divino disse, Aleluia. se Ele for a sua adoração, se Ele for a sua entrega, Precisamos de Ti, Senhor, nesta noite. Precisamos de Ti. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver.
presença.